Vocês vão ver que meu sotaque é bem forte. Então, mas podem ficar tranquilos, porque vocês vão entender, até eu vou entender vocês depois, tá bom? Então, eu sou húngaro, sou engenheiro mecânico, especializado em ótica e iluminação fotônica. Ontem eu falei para a Paloma, quando estava preparando essa apresentação, no final eu cheguei com 250 slides. Depois pensava que esse vai demorar 2 semanas sem parar para falar. E depois eu cortei, acho que agora tem uns 90, ainda muito. Mas eu decidi o seguinte, eu não quero muito entrar nas profundidades em todas as coisas. Na verdade, em nenhuma. Eu vou tentar mostrar exemplos de algumas coisas que eu estou fazendo no laboratório, nas pesquisas que eu estou fazendo aqui na USP, eu estava fazendo antes. E se tiver algumas perguntas, sejam muito bem-vindos. Tá? E depois, se quiserem fazer parte de uma aula, eu estou dando um curso aqui na USP, fora da USP, qualquer coisa, se tiver no interesse, podem me falar. Sejam bem-vindos de novo. Então, eu não sei sobre as profissões de vocês. Se eu falo uma coisa muito tecnicamente, desculpa. Meu problema, quando eu falei com uma das meus colegas ontem sobre a iluminação, o cara me falou que quando ele está assistindo, ele é engenheiro de iluminação também, ele está assistindo desenhos do filho dele, ele só está procurando as lâmpadas dentro do desenho. É feio. Infelizmente, eu percebi que eu estou fazendo a mesma coisa. É um negócio chato. Então, às vezes, talvez vai ficar muito técnico o negócio. Podem perguntar. Eu gosto de fazer minhas palestras, não sei como foi da Cristina hoje, mas eu gosto de fazer uma forma de interativa. Então, qualquer coisa durante, fala, pergunta, eu vou perguntar a vocês também. Já no início eu vou começar com uma pergunta meio provocativa, mas depois eu ouvi falar umas coisas na final da palestra anterior. Eu não sei quanto eu posso entrar nessa questão aqui, porque acho que a percepção de vocês dessa pergunta aqui é bem diferente da minha, porque eu tenho só a parte tecnológica e vocês têm mais da arte, mais da percepção, talvez mais humana que eu, nesse sentido. Mas vamos tentar abordar rapidinho essa pergunta aqui. O que seria uma definição não científica em geral da cor? Quem quer falar primeiro? Pode falar todo mundo no mesmo tempo? Espectra, puxa, você quer me impressionar já? Pode eu falar dessas coisas também. Eu tive isso lá fora, pós-aula da Cristina. E eu estava falando, não, mas então cor é diferença de frequência. Tipo, de onda, tem ondas que são mais compridas e a velocidade de... frequência vem junto com velocidade, né? Dentro de uma sempre. Então, para mim, hoje eu tenho essa concepção que cor é espectro, é frequência e a mudança dessa frequência vai dar uma... Tá. Vocês vão embora já? Não. Ficou tão chato o negócio. Pode vir mais perto. Um ponto muito interessante que ela está falando. Físicos, matemáticos, engenheiros tentam definir a cor como frequência, como comprimento de onda, como velocidades diferentes de algumas matérias diferentes. Mas deixa eu perguntar uma coisa de volta. Você consegue medir isso? Claro, consegue. Não, claro que consegue. Frequência eu estou medindo. Cheio de equipamentos para medir frequência. Está cheio de equipamentos para medir comprimento de onda também. Mas quando chega na minha percepção, através do meu olho, até o cérebro, todo mundo vai perceber igualmente aquela frequência. A Cristina falou de daltônicos, né? Então não todo mundo... homens também enxergam menos cor que mulheres. Espero que não. Só o homem consegue nomear menos cores que a mulher. Mas enxergar talvez igual. Mas o ponto aqui é o seguinte. Fisicamente, consegui medir tudo. Quando chega já no olho humano, já vai mudar um pouco para cada pessoa. Não precisa ficar daltônico, não precisa ter problemas de visão. Pode ter alguma pessoa diferente. Dentro do olho e depois dentro do nosso sistema visual, tem uma percepção bem diferente.
Esse depende depois da sociedade, da nossa criação, da nossa evolução, que quando a gente cresce, vamos concordar com umas certas formas que o azul vai ficar azul para todo mundo, que se não for daltônico, problemas com visão, o vermelho vai ficar vermelho para todo mundo também, mas dentro, sinais do cérebro podem ficar bem diferentes ainda. Então, por isso eu quero falar que fisicamente a definição da cor é assim que você está falando. Espectro podem ser depois coordenados, processamento dessas unidades físicas, mas perceptualmente a cor só acontece dentro do nosso cérebro. Não dentro do olho ainda não. Só aqui atrás, córtex visual, acho que a Cristina falou bastante da parte biológica do negócio, né? Então, pode definir a cor em 3 etapas. Fisicamente, unidades físicas. Biológica ou fisiologicamente, como a percepção dentro do olho, que são sinais da retina, fotorreceptores, células ganglionares, etc. E pode definir, no passo terceiro, como percepção do cérebro, que já tem associação de nomes do cor, que já tem associação com a memória das cores, associação com os objetos típicos, né? Então, assim, a definição não é tão fácil, mas com certeza uma coisa é certa, que dá muita informação, né? Olha na mesma foto, sem cores, com cores, que não preciso explicar nada. Outra foto, que faz parte da evolução também. Tem bichos, animais, que tá vendo essa foto assim mesmo, preto e branco, níveis de cinza. Humanos também, macacos tá vendo assim mesmo. Esse bicho não acha nenhuma fruta aqui, esse bicho acha a fruta. Então, bem diferente. E esse foi desenvolvido durante a evolução. A Cristina falou quantos fotorreceptores para a cor tem o ser humano? Quantos? 10 elevado a 8. Oi? Não, quantos tipos? Ela falou sobre os cores, né? Mas para cores, basicamente não percebe. Verde, vermelho, azul, né? 3 tipos de cores. Então, esse tipo de percepção precisa desses 3. Tem animais que tem ainda mais. Ela falou dos pássaros, os pássaros têm 5. E tem um bicho do mar que se chama monkey shrimp, eu não sei em português. Tem 25 tipos de fotorreceptores. Significa que ele está percebendo detalhes coloridos tão fininhos que nós não chegamos perto disso. Mas claro, a maioria dos bichos tem muito menos que isso, e tem algumas que estão chegando em preto e branco, níveis de cinza, tem algumas com 2 tipos de fotorreceptores, parecido muito com os daltônicos humanos, que estão enxergando cores menos. Tem daltônico aqui, por acaso? Ninguém sabe ainda, deixa eu contar. Daltônico aqui? Não. Tem 10 homens aqui, cada 12 homens é daltônico. Então, como temos 10 aqui, falta mais 2 para termos daltônico. Na parte das mulheres é mais com sorte, posso falar assim, porque mais ou menos cada 250 mulheres daltônicas só. Porque é aquele negócio de ligado às cromossomos X, né? Na biologia não vou entrar nesse assunto, mas assim que como a Cristina fala, uns 8-9% da população masculina é daltônica. Muita coisa. Claro que não é todo homem daltônico é muito severo, que dá para perceber muito. Porque algumas só dá para detectar pelos testes. Mas tem algumas bem severas que confunde todo cor. Não troca cores, que é uma lenda urbana que eu posso falar assim, que a pessoa pensa em geral que daltônico troca verde para vermelho. Não é assim. Às vezes fala para verde que esse é vermelho, às vezes fala que esse é verde, às vezes fala que esse é amarelo. Sempre troca o nome da cor, porque no cérebro dele, essa informação que chega dos comprimentos de ondas não é adequado para gerar percepção de cor. Às vezes é adequado, depende da condição, muita coisa. Mas então, enfim, informação colorido bem importante. Por que estou falando de cores? Porque fotometria e colorimetria são áreas muito ligadas, não dá para distinguir as coisas. Então, cores, luminância vai dar no final, dentro do cérebro, até o mesmo jeito. Então, pouca da história do negócio, eu não quero entrar muito. O Mr. Newton, lá na Inglaterra, quando caiu aquela maçã em cima da cabeça dele, ele descobriu que com a prisma
dá para gerar cores dos raios do sol, né? O raio do sol entra na prisma e depois sai em cores diferentes do arco-íris. Então, essa é a parte física do negócio, porque uma prisma, ou qualquer tipo de matéria transparente ou semi-transparente, vai abrir um raio branco, porque o raio branco tem todas as frequências, todos os comprimentos de ondas visíveis. E quem vai sair, porque a matéria tem um parâmetro que chama índice de refração, que é diferente para todo o comprimento de onda. Quem vai sair da matéria, as cores em direções diferentes. Assim, a prisma faz essa coisa, entra raio branco e sai vermelho, amarelo, verde, turquesa, azul e roxo. E claro que as cores intermediárias. Mas como eu falei, a cor mesmo é só produzida depois dentro do nosso cérebro. E eu nunca briguei com a minha esposa sobre cores, porque eu sei que ela sabe melhor. Esse é um ponto importante, que as mulheres, por algum motivo, têm uma associação muito melhor para as cores que os homens. Não sei o que é isso. E, inclusive, pelo daltonismo, como o daltonismo é uma mudança genética, tem mulheres que ainda podem ter 4 tipos de fotorreceptor por isso. Que no caso de homens seria daltônico, com 2 tipos, ou 2,5, assim, alterado. Nas mulheres, pode ter algumas mulheres com 4 tipos. Significa uma discriminação muito maior de cores. Então, qual seria o tipo? Desculpa? Qual seria? Geralmente, o que acontece no daltonismo? Uma sensibilidade de um fotorreceptor é alterada. E que a mulher está carregando esse tipo de informação genes dela, às vezes os dois podem manifestar ao mesmo tempo. Então, em vez de ter um vermelho e verde, vai ter um intermediário, que poderia ser amarelo mesmo, ou laranja, ou qualquer coisa desse tipo. Acho que não vou mostrar muita sensibilidade dos cones. A Cristina mostrou aquelas curvas espectrais de sensibilidade dos cones. Não mostrou? Mostrou? Aquelas 3 curvas gaussianas que tem pico na certa frequência, não mostrou. Tá, mas a parte importante que quero chegar, que é, na verdade, o cone vermelho não está sensível só para vermelho. Na verdade, o pico dele está mais na amarelo. Só que como ele ainda tem pouca sensibilidade no vermelho, ele é a única, a gente está falando que esse é o vermelho. Então, a nomeação é um pouco errado, mas chega perto da realidade. Tá. A percepção de cores e da luminância muda em qualquer tipo de condição visual nesse sentido. Então, por exemplo, nós ficamos, acho que hoje não vou chegar até esse slide, porque lá no slide não sei o que é, 80. Eu estou fazendo uma pesquisa de iluminação no laboratório de visão no IP, na psicologia, aqui, fazendo o seguinte: eu fiz uma caixa enorme, onde a pessoa senta dentro, e está iluminado em vários tipos de fontes de luz. Pode ser LED, pode ser fluorescente, pode ser incandescente. Mesma cor, mesma luminância, e no mesmo tempo a percepção em testes visuais muda. O que muda entre esses 3 tipos de lâmpadas? A única coisa que muda é a emissão espectral, os comprimentos de ondas que a lâmpada está emitindo. Então, o ambiente diferente pelo espectro, como eu estou falando aqui, e o desempenho visual, a percepção já muda. Com equipamento, só dá para medir se eu estou medindo comprimentos de ondas. Luminância é igual. A cor, como medido com equipamento simples, é igual. Então, esse é um fenômeno que está na pesquisa mais recentemente, que a gente tem que tentar abordar agora. Que qualquer tipo de ambiente, que podia ser ambiente fundo, ambiente total, podia ser com um alvo visual e um background, vai mudar a nossa percepção. Eu vou mostrar depois alguns ilusões ópticos que está mostrando isso. Muda com o tamanho da amostra. Todo mundo foi para lojas para escolher cor da tinta, cor do tapete, cor do carro às vezes. Geralmente eles mostram amostras desse tamanho, com cor, né?
todo mundo foi a lojas de construção. Quando a escolhe tem amostras desse tamanho. O único problema com isso, além que está iluminado pela lâmpada fluorescente, que a reprodução de cor é horrível, que a amostra desse tamanho e a parede real, depois de tamanho enorme, vai dar uma sensação diferente de novo. Se for mesmo cor pela medida do equipamento. Tá? A parte psicológica e perceptual do ser humano, infelizmente, muda tudo dependendo do surround, do ambiente. Contraste. O que é contraste? Variação de extremos. Vamos tentar pensar em cores e iluminância, mas é verdade. Variação entre preto e branco. Então, por exemplo, se tem uma imagem, essa imagem aqui projetada, o contraste máximo que chega aqui, a diferença entre o branco e entre as letras pretas, né? Para o cérebro humano e para a percepção humana, a cor, a luminância pura não importa tanto que o contraste entre objetos. Porque nós estamos sempre ajustando a nossa percepção para o contraste da cena ou do campo visual que está chegando no meu olho. Então, contraste é um parâmetro muito importante. Luminância e brilho são coisas totalmente diferentes. Não só em terminologia, mas em percepção também. A luminância é um negócio que consigo medir com equipamento. O brilho é perceptual. E, infelizmente, não bate sempre a luminância e o brilho. Uma outra pesquisa importante, principalmente para a pessoa da iluminação, fabricantes estão apoiando isso hoje, das lâmpadas, que, por exemplo, temos duas salas com luminância igual, pode ser de novo lâmpadas diferentes, o brilho perceptual pode ser diferente. Imagina a situação. Você entra em uma sala, não sei, iluminada pela lâmpada de LED e percebe a luminância ou o brilho maior que uma outra sala iluminada por uma outra lâmpada X. O que se gera depois? Onde eu percebo mais brilho, eu posso baixar a energia, né? Posso baixar a iluminação, posso baixar o consumo da energia. É importante, porque depois tudo chega até o dinheiro, infelizmente. Né? Então, essa é outra coisa. Luminância é medida, brilho é percebido. E podem ser bem diferentes dependendo das condições. Posição, ângulo visual. Se eu estou olhando a visão central, onde só tenho cones, estou olhando a visão periférica, onde tenho mais bastonetes de cones. Percepção vai ser diferente de novo. Um fenômeno interessante que já foi para Noruega, Canadá, Rússia, parte norte da Terra. E percebeu, por exemplo, que depois do pôr do sol até a noite chegar, demora muito. Às vezes demora até de manhã, né? Porque não vai chegar à noite completamente. Essa época ele se chama horas azuis, porque toda a percepção vai enxergar um pouco mais azulado tudo. Por que acontece isso? Porque os bastonetes, porque a luminância é muito baixa, cones funcionam ainda, mas os bastonetes já começaram a funcionar. E a bastonetes tem uma percepção um pouco mais azulado relativamente aos cones, principalmente o verde e vermelho dos cones. E assim, a gente entra com 4 fotorreceptores, um mais azulado, a percepção vira um pouco mais azul. Claro que o nosso cérebro vai começar a ajustar a isso, mas no início todo vai ficar um pouco azulado. Por exemplo, quando você entra aqui, é todo um pouco amarelado, um pouco mais, e agora as paredes já viram bem brancas, né? Tenta sair e entrar novamente, não agora, mas mais para trás. Se vai ficar amarelado e depois de um tempo, nosso cérebro vai ajustar para ficar mais branco. Como as câmeras digitais, né? Tem o white balance. Todo mundo tem câmera digital. Geralmente o white balance hoje já é automático, mas a nossa câmera tenta ajustar os brancos para serem brancos de novo. Às vezes chega até grandes erros nas fotos. Então, ponto dessa slide é que a percepção está mudando com todo tipo de ambiente. Percepção não é uma coisa fixa, como, por exemplo, um equipamento da engenharia para medir coisas. Muda com tudo. E há algumas ilusões aqui. Talvez vocês já conhecem. O que é a ideia daqui? Não que o tamanho é diferente, esse foi meu erro. A ideia é que esses círculos aqui no meio têm a mesma luminância. Não está percebendo assim, não? Porque o fundo é diferente. Outro tipo de ilusão.
Fundo também é feito do fundo. É o contraste entre o círculo e o fundo. Essas cores aqui dentro seriam iguais e a luminância deles seria igual. Perceptualmente esse é bem mais escuro que esse, né? Também, mesma coisa, dependendo do fundo. Artistas sabem disso na prática, eu estou tentando mostrar a parte teórica um pouco. Outro tipo de contraste, não só de luminância, do tamanho. Claro que esse círculo no meio, esse círculo aqui, tem um diâmetro igual. Né? Outro tipo, diferenças entre luminâncias. Cada pessoa veja um dos pares dos quadradinhos diferente. Quais são diferentes iguais, desculpa, para vocês? Esses são iguais aqui? Não, do branco é. Esses são mais iguais. Tem pessoa que pensa que esses são mais iguais? Esse do fundo preto parece que é mais. Mas ninguém pensa que esse está mais igual, né? Não, é mais escuro e é mais claro. Exato. Essa já é a diferença entre os nossos sistemas visuais. Para mim, por exemplo, esses dois são mais ou menos iguais, esses com certeza não. Na verdade, para mim parece que está trocado. Parece que o do fundo preto está mais claro em cima e mais escuro embaixo, e o que está no fundo branco está mais claro embaixo e mais escuro em cima. Tá. Então, tem pessoas, inclusive, que nenhum desses vão parecer igual. Esse depende da nossa percepção bastante. Porque todo mundo aqui na sala tem número de cones diferentes. E não só o número de cones em total, mas a razão, por exemplo, entre cones verde e vermelho, para todo mundo é diferente. Claro, tem uma média da população que é mais ou menos 2 vermelho para 1 verde, mas tem pessoas ao contrário. A gente fez um muito parecido com a Cristina e ela falou, mas na média a percepção é sempre igual. Você está mostrando isso em casos extremos, quer dizer, você precisa botar um caso extremo para essa percepção diferenciada aparecer? A percepção em condições padrões, onde as condições, ambiente, tudo é igual, vai ser igual pela visão normal. Eu estou mostrando que quando a condição, por exemplo, o fundo varia, a percepção muda junto com isso. Então, nesse caso, por exemplo, a percepção desses quadradinhos não vai ficar igual com todos os fundos. Okay? Ainda mesma cor? Oi? Não são a mesma luminância. Deveria medir, não sei. Depende da sua visão. Você falou assim, nossa, tô ficando doido. Na verdade, para medir, eu não posso medir isso em casa porque aparece diferentemente no meu monitor que é nesse projetor. Eu deveria trazer um equipamento para medir aqui. Eu não trouxe. Na verdade, eu trouxe, mas não vamos medir agora. Tá. Oi? Desculpa. Os quadrados não são os mesmos? Depende da sua visão. É como eu falei, luminancialmente. Então, mas você Eu construiu. deveria medir, porque depende do projetor. Então, mas você construiu com a mesma cor. Mas não muitos têm a mesma cor assim? Não. Nossa. Não, mas bem próximo. Então, vamos entrar um pouco da parte teórica do negócio, mas bem rapidinho, só para falarmos a mesma língua depois. Então, sobre a radiação de luz visível, sobre a colorimetria, só para vocês conhecerem os órgãos internacionais que estão tratando esse tipo de negócio, estão tentando criar normas, definir coisas novas, tentam criar recomendações. O ISO acho que todo mundo conhece, né? Que é o International Standardization Organization. O CIE, não sei, quem conhece? Quem já ouviu falar do CIE? Em que relação? Eu fiz artes gráficas, a gente tinha colorimetria. Aí estudava os padrões. Exatamente. A CIE, na verdade, é o braço do ISO, em termos de fotometria e colorimetria, determinando muitas recomendações na área, mas o ISO só aceita algumas como normas dele. CIE é talvez o maior órgão internacional que está tratando essas questões de colorimetria e fotometria, e não só cientificamente, mas não só fisicamente, não só matematicamente. Também tem bastante parte da arte, da psicologia, da percepção também. Tem o AIC, que é parecido com o CIE, só é bem menor, que é bem mais da parte da arte, da colorimetria, que está analisando as harmonias entre cores, entre percepção e parte física. E tem a IESDA, que é, na verdade, igual que o CIE, só é norte-americano só. Eu estou falando da IESDA porque aqui na América do Sul é muito influenciado. Assim, todas as normas
se você está indo no laboratório de fotometria aqui na USP, eles estão seguindo mais a IESNA que a do CIE. Mas eles estão interagindo muito. Então, esses 3 órgãos aqui estão tratando das questões de colorimetria e fotometria internacionalmente. Ela dá os nomes. Energia da luz. Essa é a parte física mesmo. Não vai ter muito, mas é assim. Comprimentos de ondas aumentando. Está aumentando nessa direção. E a energia da luz está diminuindo. Essa é uma informação talvez importante. O ser humano está percebendo que faixa de comprimentos de ondas. Quem pode me falar? Mais ou menos. Então, 380 a 780, o quê? Nanômetros, exatamente. Então, essa faixa fica aqui no meio onde está escrito visível ou visível. Embaixo tem o ultravioleta, em cima tem o infravermelho. O que talvez é importante é o informativo dessa gráfica aqui, que a ultravioleta é bem mais energético que a luz visível. E dentro da luz visível, se vocês olham nessa faixa aqui, os azuis roxos são bem mais energéticos que os vermelhos e amarelos, por exemplo. O que você quer dizer com energéticos? Se eu estou dando a mesma quantidade de fótons, a energia de UV é bem maior que o azul, por exemplo. E nesse caso, o efeito é bem maior também, porque o que acontece? Tem várias faixas de visível e a luz UV e a luz infravermelho. Eu queria chamar a atenção na luz UVA aqui. A UVA, UVB e UVC são 3 faixas. O que é o mais perigoso desses 3? UVC. Seria pela energia, né? Pela energia, o UVC é bem mais energético que o UVB e UVA. Só que a nossa pele, o nosso olho, tem sensibilidade para o UVB maior. Assim, a conjuntivite, câncer da pele, é mais ligado até o UVB. Mas em termos de energia, o UVC é mais energético. Então, o que os nossos óculos fazem geralmente? Óculos do sol, tenta tirar todo o UV, né? Porque muita energia pode causar danos no olho, não é bom a longo prazo. Algumas não é bom ainda a curto prazo. Por exemplo, UVC, UVB queima a pele bem rapidinho. Por isso não temos, por exemplo, nas lâmpadas. No caso da luz visível, como a luz azul é mais energético, tem alguns fornecedores de óculos promovendo produtos deles. Que é nosso produto de óculos, não é óculos de sol, óculos normal, está tirando aquele perigoso luz azul. Essa é uma coisa boa ou não? É mais energético, eu mostrei aqui, luz azul é mais energético. Vai começar aquele amarelamento da nossa lente bem mais antes, com certeza. Só que o que seria assim, a solução ideal? Na verdade, a luz vermelha também tem energia, deveria tirar, porque causa danos no olho, a longo prazo. Então, a ideia seria colocar um óculos totalmente preto ou fechar os olhos. Até o final. Porque tudo tem energia, tudo vai causar dano. Então, tem algumas coisas bobagens no mercado, com certeza todo mundo sabe disso, mas na parte de ótica, essa é uma delas. Porque tirando luz azul não vai ajudar, só vai tirar a parte de sensação dos sangues. Bom, então, a luz visível está aqui dentro. Nosso olho humano. Saiu a imagem do texto. Olho humano, acho que a Cristina falou bastante disso. Eu queria só tratar o seguinte: temos um sistema óptico aqui na frente, que tem vários componentes, e depois temos o nosso sensor. Agora, falando puramente tecnicamente. O nosso sensor, a gente poderia trocar para uma câmera digital, um sensor digital, e nossas lentes, nosso sistema óptico também poderia trocar para uma câmera digital. Então não estamos muito longe da câmera digital, só que a câmera digital, a tecnologia ainda não chegou até o nível do ser humano. Isso vai demorar bastante. Então, essas são as curvas talvez mais importantes da área que eu estou falando. Agora eu vou mostrar alguns diagramas, algumas figuras, sempre com eixo horizontal, comprimento de onda, wavelength. Sempre vai ficar na faixa de visível e no eixo vertical vai ter algumas unidades da fotometria. O que se trata? Dá para ver a verde aqui?
Todo mundo está vendo? Tá. Essa curva verde é a curva talvez mais importante do olho humano. Essa é a nossa sensibilidade espectral ao brilho. Significa o seguinte: com 555 nanômetros, o nosso olho integralmente é o mais sensível para a luz. 555 é mais aquele cor, se fosse só com um comprimento de onda, aquele cor amarelo-verde, onde não dá para saber se tem mais amarelo ou mais verde lá dentro. Bom, então, nosso olho é mais sensível nessa faixa. Por que isso é tão importante? Porque a radiação eletromagnética, né, que está incluindo a luz, está chegando em todos os comprimentos de ondas. Só que eu não vou perceber isso. Eu não vou perceber a ultravioleta, não vou perceber a parte infravermelho. E dentro da faixa de luz visível aqui, eu vou perceber os comprimentos de onda diferentemente. Esse é muito importante para tentar copiar a visão humana em equipamentos. Porque equipamentos têm que ter um filtro que cria uma percepção de equipamento parecido com a visão humana. E até o final, o filtro deveria chegar dessa forma. E esse é um problema dos equipamentos que nunca vai chegar dessa forma perfeitamente. O que exatamente é a curva azul? Depois eu falo da curva azul também. Então, curva verde funciona para visão fotópica, que é quando somente os cones estão funcionando. Essa curva azul é a sensibilidade dos bastonetes. Eu falei um pouco antes, quando os bastonetes começam a funcionar junto com as cores, toda a percepção vira um pouco azulada. Por isso, está mais embaixo em termos de comprimento de onda, mais perto do azul. E assim, ele tem um pico mais ou menos na cor turquesa. Quem poderia me definir a cor turquesa? Vamos lá, pelas palavras. Essa é diferente para você que para mim. Oi? Mas o que tem mais? Azul ou verde? Oi? Eu estou falando na verdade para as mulheres, quem sabe, não é a resposta. Turquesa tem mais luz também. Mas eu acho que nesse caso a luminância não importa tanto. Importante é só a quantidade de azul e verde. Você volta para mais azul. Eu gostei da resposta dela, na verdade, porque quando eu perguntei para ela o que tem mais azul e mais verde, ele falou assim. Essa é a resposta certa, porque não dá para saber. A turquesa pura seria aquele cor onde não dá para decidir que tem mais azul e mais verde. Essa é uma cor muito importante para a nossa visão. Porque, por exemplo, monocromaticamente, quando eu estou vendo pela comprimento de onda mesmo, tem equipamentos para gerar isso, a turquesa é muito restrito até uma frequência e até um comprimento de onda. Então, 492 nanômetros, mais ou menos 2 nanômetros, todo mundo está enxergando turquesa, claro que não tem deficiência de cores. Assim, outras cores, por exemplo, o vermelho tem uma faixa enorme em termos de comprimento de ondas. Verde também, azul também. A turquesa e o amarelo são as duas cores espectralmente restritas. Esses vêm da interligação entre os cones do nosso olho, mas é muito bom para diagnosticar a visão de cores. Por exemplo, daltônicos severos não estão enxergando turquesa. Se você mostra um estímulo de 490 nanômetros para um daltônico, vai falar o seguinte: cinza, roxo, pink, qualquer coisa, fora da sensação da visão normal. Para amarelo, não. Para amarelo, eles vão... Essa faixa de amarelo, em termos de comprimento de ondas, para um daltônico vai aumentar. Não vai ficar tão fininho em termos de comprimento de onda. Então, para eles vão enxergar muito amarelo em qualquer lugar. Para nós, não. Tem um equipamento que consegue mudar o comprimento de onda, que se chama monocromador. Pessoa com visão normal ajusta muito bem turquesa e azul. Turquesa e amarelo. Ok? Bom, então voltando aqui. Essas são as duas curvas ligadas à sensação de brilho ou percepção de brilho com os fotorreceptores puras. Por que estou falando puras? Porque tem uma faixa de luminância
que só as cones estão funcionando. Então, vale essa curva verde. Tem uma faixa de luminância muito, muito baixa. Todo mundo já andou em casa quando toda luz está apagada, não dá para ver nada pela visão central. Tem que olhar assim, olhando qualquer lugar para tentar ver na periferia coisas. Já teve essa sensação? Se não teve até agora, pode fazer em casa depois. Então, o que significa isso? Visão central não tem bastonete. Se a luz não é adequada para estimular cones na visão central, vamos tentar usar visão periférica onde tem os bastonetes. Esse é o efeito. Mas, entre essas duas faixas, existe uma faixa de luminância que se chama mesópica. Você já ouviu falar desse termo? Mesópica significa quando os cones e bastonetes estão funcionando junto. Mas não no mesmo nível, porque estou baixando a luminância, cones já está reduzindo a sensibilidade e o bastonete está aumentando. Então, por isso, o seguinte é importante. Para a faixa mesópica, não existe uma sensibilidade certa. Mas para cada luminância, deveria ficar uma curva diferente. Essa é muito importante na medição de luminância, porque embaixo da faixa das cores, não existe equipamento certo para medir luminância. E essa faixa não é muito esquisita. Vamos falar sobre iluminação pública à noite. Já entrou na faixa mesópica. Não é tão escuro, mas as bastonetes já estão funcionando. E os equipamentos de hoje, principalmente os equipamentos mais simples, não estão capazes para medir luminância nessa faixa. Todo mundo está usando para medir, mas todo mundo está usando da forma errada. Ok? Então, importante dessa figura aqui, que os cones e os bastonetes têm uma sensibilidade espectral totalmente diferente, assim, percepção diferente, e tem uma faixa de brilho de luminância quando os dois estão funcionando junto, que se chama mesópica. Bom, aqui eu queria mostrar algumas distribuição de comprimento de onda de algumas fontes de luz. Então, essa é a luz natural do nosso Sol, com um pico mais ou menos no azul, mas não se confunde, essa não é tão profunda, essa emissão aqui. A luz do dia parece bem branca. Branco significa que quase em todos os comprimentos de ondas tem mais ou menos a mesma emissão. Uma lâmpada incandescente, que quase não tem conteúdo azul, tem bastante conteúdo vermelho, laranja e amarelo. Uma lâmpada a vapor metálico, onde se encontra vapor metálico? Não, esse é... Eu não estou vendo aí, ofuscando para caramba, parece incandescente de halogênio, pelo cor também. Vapor metálico que parece muito mais branco. Vapor metálico nas ruas, está cheio. Se não fosse aquele amarelado, laranjado, que é o sódio, o resto é todo vapor metálico. Não na USP, porque eles trocaram tudo para LED. Fluorescente, todo mundo conhece os tubulares, compacto também. O que é a coisa interessante entre esses quatro gráficos? Que a luz natural, incandescente, tem emissão de todos os comprimentos de ondas. Ao contrário, vapor metálico, fluorescente tubular, tem picos e falta muito comprimento de onda. Aqui quase não tem nada. Aqui também. Intermediariamente não tem nada. Por que isso é importante? Porque se tiver algum cor, ou duas cores, quem tem diferença nessa faixa da reflexão, embaixo da fluorescente eu não vou ver a diferença. Embaixo do incandescente, luz natural, vou ver essa diferença. Também, vapor metálico, mesma coisa. Para ver cores embaixo dessas lâmpadas é bem complicado. Principalmente para ver diferença entre cores. Eu não estou falando entre diferenças grandes, tipo verde e roxo. Estou falando em tonalidades de verde, por exemplo. Não vou poder distinguir. Tem algum uso para esse tipo? Oi? Vou mostrar o LED. Aqui é um LED. Aqui é um LED branco. É importante falar. Porque, na verdade, todos os LEDs têm essa forma aqui. É muito restrito espectralmente a emissão deles. Esses são muitos LEDs. Um LED, por exemplo, o LED vermelho, tem uma distribuição espectral muito fininha. Esse, por exemplo, só tem entre 700 e 780 nanômetros. E tem um pico bem determinado. Okay? E, na verdade, o nosso espectro de sensibilidade da visão humana
Já temos LEDs para cada comprimento de onda. Se alguém quiser fabricar um equipamento que tem todas as LEDs dentro, é muito bom, pode fabricar. Acho que não tenho aqui exemplo, mas eu já fiz isso, por exemplo, para teste de visão humana. Mas mesmo assim, a iluminação com LEDs, por exemplo, na USP, todo mundo vai andar assim um pouco para ver os LEDs, está usando essa forma de espectro. Não está usando todos. Na verdade, está usando uma só, que é esse azul aqui. Quem já viu um LED branco de frente desligado? Que você reconhece um LED branco? Ele tem uma lente. Não, lente geralmente a maioria dos LEDs tem. Mas a LED branca é diferente dos LEDs coloridos desligado também. Aquele chip fica amarelado. Ah, sim. Por quê? Cor amarela. Porque, na verdade, o LED branco no mercado de hoje é feito com LED azul com o filtro amarelo em cima. Esse filtro amarelo deixa parte do azul passar, outra parte vai transformar em luz amarela. Assim vai virar esse espectro. Então, esse espectro não é dois LEDs, um azul e um amarelo, é um LED azul com material amarelo em cima. Essa é a diferença porque quando for desligado dá para ver aquela mancha amarela em cima. Bom, e o que é o problema com LEDs comparado com essas lâmpadas aqui? Que não é tão perfeitamente contínuo como luz natural ou incandescente. Por exemplo, falta muito na parte vermelha, falta um pouco aqui na turquesa e falta muito na parte roxa. Então, reprodução de cores embaixo de LED não é adequado ainda com luz natural, principalmente aquele LED branco que é uso comum. E aí, segundo isso, você quer a iluminação da luz? É boa? Deixa eu ver as interesses das partes aqui. Interesse em termos de iluminação sempre dois: quantidade e qualidade. Quantidade significa eficiência energética e no final bolsa, quanto você vai precisar pagar para a luz. Nesse sentido, a iluminação da USP é perfeita, porque LED consome muito menos energia que a lâmpada incandescente, fluorescente, até ainda das lâmpadas de arco, que são vapor metálicas. Qualidademente, ver as cores embaixo dessas lâmpadas não é perfeito. Claro que é melhor que o vapor metálico, mas não chega até luz natural. Poderia chegar, a gente poderia botar muitos LEDs no mesmo assunto, mesmo conjunto, mesma luminária e simplesmente misturar, só que ninguém faz isso. Por quê? Não. No final, claro, no final tudo vai na bolsa. Mas não só isso, porque se você coloca 10 tipos de LEDs na mesma quantidade de um tipo de branco, tudo bem, o custo vai ser mais ou menos igual. Só que tem um problema meio grande. A depreciação durante a vida de uma luminária é diferente para cada cor. Se você tem uma temperatura ambiental diferente da original da fábrica, cada cor vai ser diferente. E no final, você vai ter lâmpada mudando de cor cada vez você está ligado nisso, durante o tempo. Com um tipo de chip, que é esse, um azul, esse é regulamentável, porque vai mudar, mas vai mudar da mesma maneira. Com LEDs coloridos, não, vai mudar de uma maneira diferente. Então, ninguém quis isso. Não sei se eu vou te tirar do caminho, se eu for pelo menos responde. Mas você falou de temperatura, e tem uma curiosidade que eu não lembro de ter visto técnico, de ter pegado até no momento na tela, Na tela? No monitor? É. Mas que tipo de monitor? Aquele grande ou fininho? Depende, porque... Mas o termômetro faz sentido. Não, até o momento vai medir a temperatura, mais provavelmente, se fosse um monitor fininho de LCD, por exemplo, vai medir a temperatura do blackout, que está iluminando de fundo os filtros de cristal. Assim, você vai poder determinar se essa temperatura é boa, mas não tem muita coisa a ver com a sensação de cores ou a iluminação. Com a depreciação do monitor, você vai falhar, você não vai falhar. Por exemplo, os LCDs de hoje, todo mundo já comprou seu TV LED para casa? Todo mundo já tem TV LED? Televisão de LED? Tem, né? Vocês acham? Infelizmente a tecnologia não chegou até aquele LED TV de verdade. Já está começando, tem celulares, smartphones com isso, tem televisões minúsculas, mas aquelas televisões enormes que você compra na loja e está falando LED TV,
não é aquele ideal que a pessoa acha que cada pontinho vai ser um LED mesmo. Nesse caso, não. Na verdade, esse LED TV que a gente compra hoje é um LCD com iluminação de fundo com LEDs. Mas não é cada pixel é um LED. Não. O LED geralmente está na borda e está iluminando difusamente o fundo, e quem está gerando as cores e os pixels são iguais nos TVs LCDs ou nos monitores LCDs como esse. Porque o LCD clássico está funcionando assim: tem um backlight fluorescente e filtros acima. E os filtros, a regulamentação dos filtros vai gerar cores em cada pixel. Hoje a LED TV é a mesma coisa. Se você vai no Ceviche em Frankfurt, no Hannover, você vai achar LED TV de verdade, mas é muito caro ainda e não está fabricando. Esse é um truque para te vender de novo a LED TV mais para frente. Professor, você sabe explicar o que é uma TV chamada OLED? OLED? Na verdade, entre LED e OLED não tem muita diferença. A tecnologia é igual, só que a matéria do base é diferente. A base das LEDs de semicondutor são materiais inorgânicos, a do OLED são orgânicos. Tem pasta de carvão lá dentro. Mas a ideia é a mesma coisa, que eu tenho um chip que está emitindo luz. Então, na prática vai ser igual. A única coisa que pode ser mais variável com LEDs é a emissão espectral. Poderia ser menos restrito, mais amplo nos comprimentos de onda. Okay? Chego lá e vou mostrar alguns aspectos de OLED. Tem alguma lâmpada que simula perfeitamente Sol. Aspecto humano. Iluminação natural. Pode construir. Tem algumas, por exemplo, algumas indústrias, porque a indústria de impressoras, das postas gigantes, das gráficas, precisam desses tipos de lâmpadas para ver os produtos, né? Exato. E lá, o que a gente faz? O mais fácil é usar uma incandescente muito forte e colocar filtro em cima. Porque simplesmente o que você vai fazer? Colocar um filtro que tira essa parte, tira um pouco dessa parte. Okay? Dá para fazer também com lâmpadas de vapor metálico, não vapor metálico, de vapor, de xenônio, de alta pressão. Porque o que acontece? Essas lâmpadas têm vapor lá dentro, esse também tem vapor. O que é o vapor do fluorescente? Quem sabe? É uma coisa muito perigosa. É mercúrio, exatamente. Cheio de mercúrio. Então, por isso, quando quebra, por exemplo, quebra ligado, é muito perigoso porque o mercúrio está em estado de vapor. Você vai enrolar. Se fosse em forma de desligado, é bom porque o mercúrio vai ficar em forma líquida. Melhor. Pelo menos. Menos pior, exatamente. E nesse caso, o que acontece aqui? Os gases lá dentro, o gás, quando emite luz, emite comprimento de onda, sempre restrito até um comprimento de onda só. Ao contrário, os fluidos emitem mais ou menos continuamente. Então, aqui o que acontece? A gente tenta aumentar a pressão das gases, dos vapores, que não chega perto do estado fluido, mas não é gás pura, é ionizado já. Por isso não é perfeitamente picos aqui que a gente está vendo, mas tem uma parte meio contínua lá no meio. Por isso eu quero falar que se a gente tem uma lâmpada de pressão alta, muito alta, de 250 bares, por exemplo, os projetores usam, chega bem mais perto do estado contínuo e pode gerar com xenônio, por exemplo, um aspecto mais ou menos parecido com o Sol. Então, existe. Mas tem que prestar atenção uma coisa, desculpa. Tem que prestar uma atenção muito bem no mercado, eles tentando confundir a gente. Porque eles estão vendendo luz natural em forma de lâmpada fluorescente também. Esse vai chegar na parte de colorimetria, que infelizmente não chega nem perto desse aspecto. Mas aquele parâmetro colorimétrico é igual que esse. Que esse e esse. Só com parâmetro. Distribuição espectral é diferente. Para isso, para a visão humana e para principalmente reprodução de cores, vai ser muito péssimo. Respeito a isso, então você está falando de D50, D55? Não, de D65. Exatamente. O D50 também, o D65 é o padrão de luz natural. O que é isso, 65, 50? Quem já ouviu falar de temperatura de cor?
Na verdade, 65 é 6.500 Kelvin de temperatura de cor, que é ligado com aquele branco frio, que é branco um pouco azulado. O 50 deveria ser aquele branco meio neutral, que não tem nenhum cor lá dentro. Se fosse 3.000 Kelvin, seria aquele de mais amarelado. Temperatura de cor eu não vou abordar hoje, por isso é bom falar, mas o D65 é padrão. O CIE padronizou isso e várias indústrias têm na regulamentação interna deles, que é, vamos dizer, para montagem de celular do smartphone, precisa usar a iluminação D65. E eles estão controlando isso pela auditoria. Então, nesse caso, a temperatura de cor ela é uma das formas de você fazer a medição. Minha pergunta é assim, eu sei que a gente faz ajuste de codec, de imagem, fica medindo a temperatura de cor para ver se o codec fez transmissão. Uma coisa muito interessante da colorimetria, que na verdade todos os parâmetros são resultados da distribuição espectral. Temperatura de cor incluída. O que acontece? Se eu tenho da distribuição espectral de uma fonte, ou a reflexão de alguma coisa, eu tenho tudo. Só que porque está simplificado para valores únicos, como temperatura de cor, ou tem índice de reprodução de cores, tem coordenadas cromáticas, uma coisa é a simplicidade em termos de gasto, porque equipamento para medir espectro é muito caro e muito complexo. E geralmente não é portátil. Hoje já tem algumas formas portáteis. Outra coisa, cliente que não quer ter conhecimento muito na área, só quer saber sobre a cor da lâmpada, não quer entender essas coisas. Cliente só quer ter um número na mesa, que a minha lâmpada tem temperatura de cor de 3.000 Kelvin. E para ele vai falar que essa é amarela. Não quer entender que a distribuição espectral é maior no amarelo, menor no azul. Não. E também, por isso, os fornecedores não gostam de colocar nos catálogos distribuições espectrais. Eles ainda não colocam coordenadas de cor, que são 2 números só. Não chega. Só colocam temperatura de cor, ponto final. Um número só, todo mundo está tranquilo. Sempre lembro o meu professor da iluminação na Hungria, que era um professor muito respeitável, muito velho, e ele falou uma história quando ele foi para comprar uma lâmpada fluorescente. E ele queria uma lâmpada fluorescente quente. E a pessoa na loja falou para ele, mas essa lâmpada não se esquenta. Imagina, ele ficou lá 3 horas explicando para ele o que está acontecendo. Cara, acho que eu não queria falar disso. Mas esse é o negócio. A pessoa não quer saber dessa parte física do negócio até não entra na percepção. Hoje em dia vai entrar na percepção e por isso os fabricantes das lâmpadas grandes estão muito ligados nesse tipo de pesquisa. Eles estão apoiando muita pesquisa na área onde mexe com comprimentos de ondas. Bom, vamos lá. Então esse era um LED branco típico. Todas as ruas da USP são ligadas assim, vários LEDs. Para ter uma comparação, reflexão espectral dos materiais, das superfícies, das tintas, das flores da natureza, tem uma reflexão que é muito diferente da emissão das lâmpadas. Que a reflexão é sempre muito contínua, nunca tem picos rápidos lá dentro. Então, tem equipamento para medir isso, colocar em cima da mesa, botar um botãozinho, tem iluminação interna, vai medir a reflexão da mesa. Mesma coisa, colocar em cima da folha de uma planta, vai medir a reflexão da planta. Sempre vai chegar até espectros mais bonitinhos, que por exemplo, esses picos feios aqui. Ok? Além disso, claro que tem a emissão espectral das lâmpadas, das fontes, tem a reflexão espectral dos materiais, tem a transmissão espectral, lentes, óculos do sol, filtros, que a gente usa filtros coloridos, né? No cinema, na fotografia, a gente usa isso, também mais parecidos com isso. Não tem picos rápidos. Existem alguns tipos de filtros que podem gerar picos, mas esses são os mais raros. Bom. Unidades fotométricas, só para saber os nomes ou só para saber o conceito delas. A fotometria é baseada em 4 unidades básicas. Um deles é a emissão da potência de uma fonte de luz. Essa queria ser uma lâmpada. Está emitindo radiação em toda a direção. A emissão total dele, a potência total, se for medido, se chamaria fluxo luminoso e tem uma unidade que se chama lumen.
Lumen vem do nome da luz, né? E essa unidade, então, caracteriza toda a potência emitida pelaquela lâmpada. Essa é importante, claro que é importante, porque essas lâmpadas aqui dentro, eu quero saber quantas luzes eles vão jogar para iluminar essa sala. É um parâmetro para calcular o projeto de iluminação. Outro negócio que é muito importante, porque não todas as luminárias, lâmpadas, estão jogando luz igualmente em todo o espaço, né? Inclusive, a maioria não está fazendo isso. Olha essa lâmpada, não está jogando nenhuma luz atrás. Só tem uma forma, ela está jogando. Então, eu quero saber em qual a direção, a quantidade da luz. Esse se chama, essa que representa a direção, intensidade. E a unidade dele se chama candela. Candela. Candela, tipo candle. Candela, que vem do candle. Candela. Esse mostra que é intensidade. Intensidade. Essa é intensidade. Significa que é um tipo de lâmpada, uma direção, quanto que é a quantidade de luz chegando nessa direção. Okay? Então, por exemplo, todas as lâmpadas têm intensidade diferente em toda direção. Mesmo aqueles de bulbo, porque está mudando um pouco. Parece uma esfera, mas não. Então, essas são duas características das lâmpadas e das luminárias também. Características de iluminação em geral, e talvez a mais simples ou mais comum para usar, que até a unidade de, que não aparece aqui, lux, que se chama iluminância, que é a quantidade de luz chegando em cima de uma superfície. O mais fácil para medir, porque tem um fotodiodo simples, coloca em qualquer lugar, vai medir a quantidade de luz chegando naquela área de fotodiodo. E desse, eu vou saber, por exemplo, a distribuição da iluminância dentro dessa sala. É importante, por exemplo, todas as normas, todas as recomendações, geralmente falam em termos de lux. Porque dentro de uma sala de aula, tem que ter, não sei, 300 lux em cima da mesa, pela norma do ABNT, ou pela norma do OCIE. Uma sala de cirurgia, em cima da mesa de cirurgia, tem que ter pelo menos 10.000 lux, para fazer uma cirurgia adequada. O que a engenheiro de iluminação faz? Faz o projeto, depois vai com o medidor, depois de ser um luxímetro muito simples, vou mostrar, e está medindo em vários pontos dentro da sala para ver se for adequado a iluminação. Se não, tem que mudar, se for muito acima, tem que mudar. Então, esse é o lux do superfície, aqui. E essa aranha aqui, que na verdade é o olho humano, quer ver tudo isso, mas nenhum dessas unidades o olho humano consegue perceber. O olho humano precisa ter 3 parâmetros fixos para perceber a quantidade de luz. Um é a quantidade mesmo, a potência. Outro, o tamanho da superfície observado. E o terceiro, o ângulo visual, que a nossa óptica está determinando. E o tamanho do objeto também. Então, se tiver esses 3, a gente vai chegar até um negócio que se chama luminância e que tem a unidade candela por metro quadrado. Essa é a unidade mais importante para nós, porque essa é a mais perto da visão humana. Não em todos os casos, como eu falei no início, vai exatamente falar quanto nós estamos percebendo, mas é a mais perto. Lux, candela, lumen, não está falando nada sobre a percepção. E às vezes se confunde bastante a gente. Por exemplo, eu posso ter um lux ser Ix aqui em cima e você vai ver diferentemente que eu desse ângulo. Depende do ângulo, depende da reflexão, distribuição da reflexão da mesa, depende de muita coisa. O lux não fala disso. Por que isso é muito importante? Eu vi um artigo científico 2 semanas atrás, que veio da não sei de onde. Eles falaram o seguinte: eles fizeram uma pesquisa com ratos, colocaram lâmpadas de fluorescente e de LED da mesma cor em cima dos ratos. E o resultado da pesquisa foi que a retina dos ratos foi queimada totalmente pelos LEDs. E eles falam nos artigos que as iluminâncias são iguais. Eles estavam medindo, perfeito. E eles estavam analisando a retina muito detalhadamente, porque são pesquisadores da biologia. Perfeito. A retina foi queimada mesmo.
Eu mandei um e-mail para eles, por favor me manda uma foto do seu setup da pesquisa, porque eu quero ver as fontes de luz. Eles mandaram a resposta que não dá ainda, porque estamos pesquisando, então vamos ver. E o que eu estou supondo? Claro que eu não posso falar com certeza, mas como a gente está usando LED, iluminação de LED faz muito tempo, e ninguém queima retina até agora, felizmente, eles fizeram a coisa seguinte, mais provavelmente. Botou uma lâmpada fluorescente de tubo, tamanho desse, botou vários pontinhos de LED. O que é a diferença nesse caso? A luminância da lâmpada. Luminância da LED pequena é muito alta. É perigoso mesmo. As normas do CIE, eles têm um modo de cálculo para calcular o perigo dos LEDs. O perigo, na verdade, de qualquer fonte de luz, que vale mais para os LEDs. O laser é a categoria 3 de perigo. O LED é na categoria 2. Só um embaixo. Então, laser é muito perigoso, todo mundo sabe. Mas LED, se fosse um pontinho e a gente está olhando lá dentro, também é perigoso. Então, nesse caso, eu estou supondo que aconteceu isso. Lux e luminância foi igual, mas a luminância foi muito diferente. Vamos ver se eles respondem uma vez. Mas isso é importante de saber. Olhando nos LEDs, diretamente, se fosse pontual e não tem difusor acima ou alguma coisa, pode ser perigoso. Esse não. Esse, na verdade, desculpa, não falei. É um fotodetector portátil. O USB é a maior coisa no circuito inteiro. Fotodetector, esse negócio aqui. Esse é um luxímetro. Muito simples, $5. Mas é calibrado pelo Inmetro da Hungria. Então, por favor, não quebra. Você falou aqui de potência, intensidade e da iluminância, que é a intensidade do quadrado. A iluminância é a luz. Na verdade, é a luminância. Lumen é potência. Lumen é potência. E a iluminância que chega à quantidade em cima dessa mesa, a potência é lumen dividido por que é a luz. A candela por metro quadrado inclui ainda quando isolador. E assim chega para a luminância que nós estamos mais ou menos percebendo. E esse determina toda a luz. Bom, aqui eu vou mostrar como a quantidade gera, mas na verdade essa equação eu não vou falar agora. Só quero falar desses aqui. De novo, na verdade, porque o fluxo luminoso, como eu falei, a potência, em inglês, só para todo mundo saber, porque a literatura geralmente é em inglês, é luminous flux. Intensidade luminosa, intensity, of course. Luminância, luminância, iluminância, iluminância. Muito fácil para traduzir para inglês, por isso eu queria. Então, esses são. A energia luminosa não é tão importante, a gente não está medindo isso muito. Essa é importante quando a gente quer saber sobre os gastos daquele tipo de fonte de luz. Então, vamos lá, porque tem pouco tempo restando. Colorimetria. Colorimetria nasceu no fim do século XIX e início do século XX. Foi uma demanda pura da indústria. Indústria que começou a produzir em mass production. O que eles queriam? Eles queriam que as cores deles são padronizados, que pode repetir a mesma cor no Japão, na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo nos produtos. Queria associar números com percepção. E eles começaram a criar sistemas de cores. O primeiro espaço de cor oficial do CIE foi publicado em 1931, que é esse aqui. Acho que todo mundo já viu esse diagrama aqui. É muito simples o negócio. Esquece todos os comprimentos de ondas. Vamos ficar um pontinho aqui só, que tem dois coordenadas, um x e um y. Esse x e y vai determinar uma certa cor aqui. Como a gente chega até, claro que precisa de comprimentos de ondas. De comprimentos de ondas, eu posso calcular cada ponto aqui, mas vice-versa não funciona. Cada ponto pode determinar vários comprimentos de ondas, várias distribuições. Então, esse já é um tipo de zip, né? Um arquivo comprido que perde informação, muito. Mas é muito bom para a indústria, porque cada cor vai ser determinada com dois números só.
E, como hoje em dia a gente está muito industrializada, até as pesquisas como estímulos coloridos estão usando esses coordenados já. Foi feito em 1931, em 13 pessoas. É muito pouco para chegar a ideias gerais. Inclusive a gente já sabe que está cheio de defeitos. Até hoje já estamos usando isso. Colorimetria não chega até completamente ser reformado. Tem tentativas, eu vou voltar aqui, que está mudando esse diagrama matematicamente, porque percebeu que aquele diagrama não foi uniforme. Eu quero só que vocês lembrem esses nomes. Aquele foi o XY, esse é o U', V', e esse é o AB. LAB, LUV e XY. O que significa isso? U e V são coordenados também igual a XY. U é a horizontal, V é a vertical. Cada ponto vai ter um U' e um V'. Cada cor vai ter um U', V'. Geralmente, os fabricantes da indústria, qualquer coisa, tinta, roupa, carro, não importa, vai falar nas normas deles internais que meu produto tem que ter esse U' e esse V' e tem uma tolerância que eu aceito na produção X. Se fosse fora, joga fora o produto. Se fosse dentro, aceitável. Geralmente fácil. Se vocês olham nas pesquisas, inclusive aqui na USP, de biologia, de fisiologia, de psicologia, de visão, geralmente tem uma coluna, se fala metodologia, colorimetria, nossos coordenados foram x, y assim, U', V' assim. Geralmente nunca fala do experto. Assim a gente não pode saber exatamente o que foi feito. Bom, então esses são os espaços de cores usados mais hoje. Existe muito mais. Na verdade, cada indústria tem a sua própria. Mas é importante que eles ainda aceitem isso como padrão e conseguem ligar deles próprios deles até aqui, geralmente pelo cálculo matemático. Ok? E o que eu queria falar para vocês, isso especificamente, que é o mais importante, nossos devices, os monitores, projetores, câmeras, que cada um dentro desse espaço vai ter o espaço próprio dele. Por exemplo, esse triângulo representa o espaço de cores de um monitor comum. Significa que fora desse triângulo tem muito mais cores, só que meu monitor não vai conseguir reproduzir. O meu monitor vai conseguir reproduzir só o que está dentro desse triângulo. Perdemos coisas? Perdemos muito. Nunca vai chegar todas as cores que eu estava fotografando da natureza. E o pior ainda, quando eu quero colocar o meu foto em outros devices. Eu quero imprimir, por exemplo. Vai criar uma confusão enorme. Esses dois triângulos aqui são mais ou menos triângulos de um monitor. Esse aqui de uma impressora. As cores comuns são dentro de 6 lados aqui. Como se chama? Hexágono. Puxa, meu filho sabe de 2 lados, porque tem hexágono aqui. Então, esse hexágono minúsculo comparado com o diagrama total, são aquelas cores que conseguem apresentar ou reproduzir pela nossa impressora, que foi feita uma câmera de 10 cores, por exemplo. Na verdade, você está falando das exposições, né? Quer dizer, o monitor, isso e tal. Eu tinha, na verdade, uma curiosidade maior na captura. Como é que são as capturas? Igual. Na verdade, nesse caso, o monitor não importaria, porque o monitor só apresenta e depois ele imprime. Não vai mexer com o Se eu estou usando uma câmera digital, eu estou fazendo uma captura. Câmera digital também só tem um triângulo, porque tem 3 sensores, tem o RGB. Então, se fosse RGB, já estamos bem fora do negócio. O que acontece, não sei se é isso que você está perguntando, mas existem problemas, por exemplo, você captura numa câmera X, mostra no monitor Y e vai imprimir uma impressora dentro de uma gráfica. São cores completamente diferentes, que conversam de jeitos diferentes. E aí existem processos para padronizar isso, mas nunca chega no padrão perfeito. Então, muito diferente as coisas. Tem um órgão internacional que se chama ICC, International Color Consortium, que está tentando criar profiles para cada tipo de equipamento. Não, mas já faz 20 anos. 15 anos. Na área de gráfica já faz 20 anos, mas eles, por exemplo, começaram agora para a área de médica, para comparar fotos médicos coloridos.
E o ICC é uma forma muito ativa e está melhorando cada vez. Eu fui no simpósio deles em maio, ano passado, em Washington, e eles têm muita tentativa para melhorar isso, porque é demanda da indústria também. Eles querem melhorar isso, porque o que eles estão fazendo principalmente? Claro que nunca vai ter mais cores que esse na realidade, mas o que eu posso fazer? Eu tenho um vermelho aqui, eu posso mapear esse cor dentro do triângulo da impressora, mesmo se não está dentro do triângulo da câmera. E eles estão criando algoritmos para tentar colocar as cores para chegar mais vívido, mais perceptualmente mais real. Tem vários tipos de algoritmos. Tem os 4 princípios deles. Então, quando trabalhei 10 anos dentro de gráfica baseado em controle de qualidade, então a gente falava muito de colorimetria. O que aconteceu dentro da indústria gráfica foi que eles mudaram praticamente todo o processo gráfico por causa de colorimetria. Então você digitalizou todos os processos, você tirou tudo que era de controle manual para você tentar fazer algum controle. Já fazia uns 4 anos ou 5 anos que eu saí da área, então talvez as informações já tenham um pouquinho mudado. Mas ainda estava em vívido processo, assim, não acabava nunca. Você chegava com um produto novo e o cara olhava e falava, isso aqui já não vale mais, daqui 6 meses já tem um novo controle que é totalmente diferente. E aí o cara controlava as coisas mais absurdas, assim, tipo, na tinta ele controlava desde o pigmento até os aditivos da tinta, aí você controlava a matéria-prima do papel, você controlava tudo para ter uma padronização, e era muito diferente. Eu não consegui chegar a ver alguma coisa saudável. A ideia básica é bom, porque a ideia básica é que não temos todas as cores, vamos tentar colocar os máximos possíveis naquele device final, né? Nesse caso a impressora. Papel, claro. Papel também importa porque vai mudar. E eles tentam criar algoritmos que você vai poder escolher depois para cada device. Então está implementado, por exemplo, se você abre o Photoshop, você pode escolher o tipo de impressora que você tem, e aqui ele tem o ICC Profile dele, e dentro do ICC Profile você pode escolher que eu não quero que as cores fossem reais, eu quero que eles são muito saturados, ou eu quero que eles estão muito perto da minha percepção. Então, eles têm esses algoritmos e eles querem deixar uma certa flexibilidade para o usuário utilizar eles. Então, é que não seria aí, internacionalmente falando, aqui no Brasil não se conhece sobre esses processos, muita gente trabalha, quem tenta trabalhar com isso. E aí vira uma maluquice, porque cada um tem uma receita de bolo diferente, né? E o resultado final é uma coisa diferente. Exato. Na verdade, os processos são padronizados, só que você tem a flexibilidade para escolher um deles. Depois que comparar, não vai ficar igual. Nós fizemos um estudo, foi publicado no congresso da AIC 2 anos atrás, que fotografamos frutas e medimos eles espectralmente. E calculamos os 4 principais algoritmos do ICC para ver as diferenças. Totalmente diferente. Como eles vão aparecer no monitor. Sim. Exato. Então, no meu monitor, as 4 tentativas foram diferentes. E a fruta real é diferente de todos eles. Claro, não vai chegar. Mas chegou até uma conclusão que há algum tipo de cores, se você quer mesmo, por exemplo, para a loja virtual, você quer botar frutas. É importante para tentar chegar mais próximo. Então, tem uma conclusão que uns cores é um melhor, outros cores outro é melhor. Não vai chegar até melhor para tudo. Infelizmente, porque mágica você não vai fazer. Você nunca vai ter essa área igual dessa área. Infelizmente. Professor, eu ouvi falar que tem umas impressoras usadas na indústria gráfica que além do ciano, magenta, amarelo e preto, coloca mais cores, coloca 9 cores. Não precisa da gráfica, vai na Calunga, já tem de 7 cores. É muito geralmente caros. Na verdade, o que acontece? Esse triângulo vira um hexágono ou fica maiorzinho. 7 cantos. Já trabalhei com ficou maior. É melhor, com certeza. Mas também deve precisar fazer mais conta, né? A ideal seria, se as nossas tintas conseguiriam ficar monocromáticos, eu teria uns 400 tintas. A ideia seria isso. Não chegamos até aqui nunca. Porque a tinta não vai ficar monocromática. Dentro de gráfica, que é meio utópica, que é de você fazer tinta transparente e imprimir com pigmento. Você joga o pigmento na hora de impressão. Mas isso, não sei se isso vai acontecer um dia. Não entendi como.
Você tem uma base transparente. Se muda o pigmento. Vai ficar bem caro, mas vamos ver. Então, isso eu não sei se vai acontecer. Mas é uma ideia. Não, o Pantone é diferente. O Pantone você não O Pantone são as misturas. São misturas de tintas, misturas de pigmentos. E para você escolher na escala que você quer no seu livro. Não é simples assim. É muito mais complexo. Mas a Pantone vem do base do CMYK. Existem vários outros tipos de padronização. O Pantone é o mais famoso. Fora de você, deixa eu perguntar aos outros. Por que temos o K, além de CMY? O K é sempre o preto, o black. Por que temos isso? Porque, na verdade, a mistura do ciano, magenta e yellow seria o preto também. Ficaria. Mas eu tenho que colocar muito deles. Exatamente por isso. Facilitar a vida, né? Em vez de colocar muita tinta, que às vezes não vai ficar também, fica muito caro também, tem uma outra tinta de preto, para ajudar no negócio. Em mais 15 minutos eu vou tentar falar mais um pouco dos assuntos, não chegar até terço da palestra, mas tudo bem. Vamos ficar aqui mais tarde. Bom, sobre a instrumentação um pouco, como está medindo luz? O nosso fotodetetor já está chegando aí, né? Bom, parecido com isso, tem uma outra forma, na verdade. Você tem uma plaquinha de silicone, aquele silicone de semicondutor, não é plástico, que tem uma capacidade para pegar comprimentos de ondas que são visíveis e transformar eles em sinais elétricos. Você consegue fazer incluindo sem fonte elétrica. Então é uma coisa muito simples. A única coisa que é importante aqui que é a sensibilidade espectral do silicone não é igual com o olho humano. Então, o que eu vou precisar fazer, que é, por exemplo, está feito em cima desse chip, aí, aquele minúsculo chip no final desse fotodetector, tem um filtro para tentar chegar até aquele V-lambda, até aquela percepção do olho humano mesmo. Então, esse é mais ou menos um silicone. Eu preciso colocar um filtro, pode ser um filtro de vidro, pode ser um filtro de vários pedacinhos junto, qualidade diferente cada um, para tentar chegar até uma sensibilidade espectral, que tem um pico mesmo de 555 nanômetros e tem essa forma meio gaussiana também. E a qualidade da filtragem vai determinar o preço e a qualidade do meu equipamento. Essa é uma coisa muito simples, é uma filtro muito simples. Importante, depende do tipo de negócio que eu quero medir. Para uma lâmpada incandescente, se o filtro tem um erro total de 5%, não faz muita diferença. Para o LED, faz muita. Por quê? Porque a filtragem, se o erro integrado é 5%, significa que pode ser que o pico está batendo perfeitamente e aqui nos lados tem uma diferença de 30%. Se eu estou medindo um LED azul, 30% é bastante já. Para medir, conclusão do negócio, conclusão do negócio é que para medir LEDs ou lâmpadas que têm luz meio monocromático, esses equipamentos muito simples não são muito adequados. Claro que todo mundo usa ainda porque são lá na gaveta, tem na gaveta, são muito baratos, mas para medir LEDs, na verdade, o ideal seria usar espectroradiômetros que são muito complexos. Eu vou mostrar espectroradiômetro daqui a pouco. Intensidade, aquela distribuição que eu falei. Por exemplo, essa é uma simulação pelo computador. Aqui uma lâmpada, aqui são as LEDs dele, há uma superfície refletiva, está jogando luz em qualquer ângulo, e esse é a distribuição da intensidade dele em 3D. Todo mundo pode imaginar que essa luminária aqui, a luminária real, está jogando luz para baixo, é uma forma meio simétrica, mas tem um buraquinho aqui dentro, significa que para exatamente embaixo temos menos luz que aos lados. E para essas direções não tem muita luz, porque não tem assim. Esse é um projeto padrão de lâmpadas de interior, luminárias de interior, porque interiormente a gente não gosta desses ângulos muito extremos, porque causa ofuscamento, né? A pessoa está sentada aqui, por exemplo, essas lâmpadas estão assim. Eu estou olhando aqui em frente, estou vendo essas lâmpadas causando muito ofuscamento para mim.
Então, para um projeto de escritório, de aula, de qualquer lugar internal, ofuscamento é péssimo. A gente está tentando tirar, claro, com a caixa luminária, com qualquer coisa, e tem que chegar mais ou menos uma distribuição de intensidade e tal. Próximo. Próximo. Está acabando a bateria. Não, está acabando tudo. Não, está acabando aqui a bateria. A bateria está acabando. Agora vai. Bom, para medir luminância, como eu falei, é mais importante. O equipamento é parecido com uma câmerazinha. Só que não tem filme, não tem um detetor de CCD. Geralmente o detetor é aquela placa de silicone simples. E em frente desse tem um conjunto de lentes para criar aquele ângulo visual exatamente como o olho humano. E tem que focar mesmo. Essas são as mais simples de duas empresas. E a gente está medindo um certo ângulo, um certo tamanho e a potência da luz chegando nesse ângulo. E esse vai te falar a luminância daquele objeto. Bom, por exemplo, quando a gente quer medir a projeção de um projetor, tem que medir luminância em vários pontos para saber não só a energia, não só a potência, não só a luminância, mas também a uniformidade da projeção, que seria importante. E esses são os equipamentos que são mais perto até as unidades do ser humano, até a nossa percepção. Então, vou falar espectrofotômetro, ou espectroradiômetro. A parte interna está diferente, essa bem semelhante do fotômetro e do radiômetro. O negócio é o seguinte: aqui, para medir superfícies nesse buraco, está iluminando pela luz internal e a reflexão está chegando até o espelho. E o espelho tem grades muito fininhos em cima. Grades fininhos significa que o tamanho da grade, cada linha é largo de 1 micrômetro, ainda menor. Esse grade se chama um monocromador. O que ele vai fazer? Mesma coisa que a prisma. Chega no conjunto de comprimentos de ondas, vai abrir eles em várias direções. E no final, eles vão chegar a uma linha de detetores e cada ponto naquela linha de detetores vai perceber um comprimento de onda diferente. Essa é a ideia da medição espectral mais simples. Tenho muitos detectores e cada detector, pelo monocromador no sistema, vai receber outro comprimento de onda. O equipamento tem um preço bem maior que o fotodetector simples, mas já hoje tem algumas bem preço com valores comuns que dá para comprar para os laboratórios normais. E dá para comprar também para aplicações fora da pesquisa. O pessoal já está começando a usar em quantidade maior. Então, como eu falei, esse para medir reflexão de superfícies. Esse outro, por exemplo, para medir emissão de qualquer coisa. Esse, por exemplo, está medindo um monitor, sabendo sobre a distribuição espectral do monitor. Esse é um pouco mais caro que o outro. E o resultado é sempre assim. Ter respostas em vários comprimentos de ondas. Esse, por exemplo, tem cada 10 nanômetros, que é para um espectrofotômetro, que vai medir reflexão da superfície, é bom. Para radiômetro, 10 nanômetros passos é muito pequeno. Desculpa, muito grande, muito ruim. Para medir fontes de luz, precisa pelo menos 1 nanômetro de resolução espectral, ou ainda menos. Tem equipamentos muito sofisticados, chega a 0,0 alguma coisa. Mas essa é uma resposta comum de uma superfície mais ou menos verde. Só esse é como o último passo para hoje, porque depois eu preciso terminar porque vocês querem almoçar, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre câmeras digitais e o eye tracking e alguns projetos com isso. Eu vi que os seus projetos estão usando essas coisas, por isso queria abordar. Detetores das câmeras digitais tem 2 tipos, mas o mais comum se chama CCD, que é o Charge Coupled Device, que é pixels, né? Pixels filtrados, às vezes para gerar cores. Tem bastante coisa eletrônica para saber, eu não vou explicar agora. Se vocês querem ir atrás, vocês me perguntam, eu posso recomendar livros. Tem outro tipo, o CCD, a diferença entre CCD e CMOS são as mesmas coisas, são pixels pequenas, só que o CCD, o output sinal,
está fazendo pela linha. No caso do CMOS, cada pixel tem um output dele. O CMOS poderia ficar mais sofisticado, mais caro, mais para frente. Hoje ainda os detectores que a gente usa em geral são CCDs. Mas a ideia é a mesma coisa, cada ponto vai pegar um ponto do espaço. E assim vai criar uma imagem. Igual que a retina, que tem os nossos fotorreceptores em uma forma matrix. Bom, HDR, quem já usou HDR? Conhece bem então. Fotografia de HDR é uma coisa muito legal, no final. É uma experiência e não é tão complicado para realizar. Se tiver uma câmera que pode ajustar as coisas manualmente, se puder ajustar também. A ideia é o seguinte: tem uma foto. Oxe, não dá para ver. Dá para ver essa foto. Os outros dois fotos não dá para ver muita coisa. Não sei porque no meu computador dá para ver melhor. Mas a ideia é o seguinte: eu tento fazer 3 fotos ou mais fotos com exposições diferentes. Geralmente estou variando a exposição pelo tempo, não pela abertura. Né? E depois, por que isso é importante? Porque nessa foto, por exemplo, o céu é muito claro e não dá para ver as diferenças das nuvens. Eu quero ver as diferenças das nuvens, então eu ajusto a minha câmera para ficar menos sensível, porque eu quero tirar as diferenças aqui. Não importa essa diferença, porque já tenho essa informação. Eu quero saber as luminâncias muito mais altas. Aqui ele satura a minha câmera, aqui eu vou ver os detalhes. E depois, simplesmente monto toda a foto junto. Fica bem bonitinho. E claro que não são 5 fotos, não são 3 fotos, você pode fazer 5 fotos, 7 fotos, exposições diferentes, para ver os detalhes. Também, parte escura, por exemplo, do rio aqui, não dá para ver as diferenças. Então, eu faço uma foto onde saturo tudo, a parte brilhante, a parte claro, e quero ver só as diferenças pequenas no escuro. E aqui dá para ver as diferenças já. Então, fotografia de HDR, que é o High Dynamic Range Photography, abreviação, é bom para criar mais níveis de claridade, mais níveis de brilho, mais níveis de cor dentro da minha imagem. A única coisa que eu queria chamar a atenção é que muitas pessoas gostam de confundir HDR com o uso de medir brilho com a sua câmera. Não é a mesma coisa. As câmeras digitais, pelo menos alguns tipos, podem ser calibrados para medir luminância igual que esse negócio aqui. Só que para medir não é um ponto só. Cada pixel vai ter uma luminância própria. Mas para esse preciso uma câmera oticamente estável e preciso também um processo de calibração enorme. Significa o seguinte: eu tenho cenas padrões de luminância medido pelo luminancímetro em vários pontos, eu fotografo com minha câmera, eu vou correlar o valor de cada pixel com isso. Um exemplo aqui. Esse é um ambiente hospitalar, foi um projeto recente do FAO, que eu estava coordenando, que transformava depois essa imagem digital em pontos de luminância. Aqui é a escala de luminância em unidades de candela por metro quadrado. Dá para ver que, por exemplo, os pontos vermelhos significam cândelas por metro quadrado entre 57 e 68, etc. A gente fez uma análise psicofísica, que tipo de luminância o paciente está vendo, e se é confortável, não é confortável, até o ofuscamento das lâmpadas, por exemplo, das luminárias, esse é importante, não é importante para tratamento desse tipo. Mas para nós, tecnologicamente, o que é importante? A pessoa que fez essa medição, medir luminância com luminancímetro nesses pontos. Depois jogamos isso tudo no MATLAB e correlamos o valor RGB dos pixels da câmera, no TIFF que saiu, com os valores de luminância real. E a informação, depois o resultado, me permitiu para falar sobre a luminância dessa área onde não foi medido luminância. Importante para falar disso é que não todas as câmeras são capazes para fazer isso. Uma imagem de HDR é bom, se a câmera é capaz, para depois transformar em mais níveis de luminância. E precisa uma calibração com várias distâncias, vários focos, várias cores,
todo diferente. Então o processo não é fácil. Tem várias empresas fornecendo essas câmeras para medir luminância, câmeras digitais. Tem uma na Alemanha, o processo de calibração deles é 6 meses, de cada câmera. Eles compram uma câmera, não é simples, mas é câmera comum, que tem no mercado. Depois eles calibram até 6 meses. Claro, não estou fazendo isso, mas dura 6 meses o processo de calibração deles. Para chegar até o software depois, que gera imagens tal, não dá para ver muito a imagem original, mas não importa. Esse foi um trabalho que eu fiz na Hungria, que é reconstrução de um acidente do trânsito. Tem uma bicicleta aqui no meio, não dá para ver, mas vocês vão ver depois, e esse é um carro que bateu na bicicleta. A gente colocou a mesma bicicleta, mesmas roupas, para tentar reconstruir o que estava acontecendo em termos de luminância. Foi foto feito àquela empresa que forneceu a câmera e foi transformado em luminâncias depois. Aqui é a pessoa com bicicleta, aqui é a escala de luminância, e esse foi feito de uma distância de 12 metros. 18 metros, 30, 42 e 48. E a gente depois avaliou pela luminância e os contrastes. Contraste da bicicleta, da pessoa e do fundo. Dá para ver a bicicleta aqui? Nada, né? Vamos voltar. Começando, dá para ver alguma coisa, mas, por exemplo, o contraste da pessoa e do fundo é igual ao contraste dessa parte da rua e do fundo. E assim a gente não vai perceber muita coisa. Inclusive, a iluminação dessa rua dá para ver a uniformidade, né? Era uma ruazinha sem asfalto, muito simples, e a uniformidade da iluminação, até 12 metros, é bem maior a contraste entre iluminação e fundo que a pessoa é do fundo. Então, conclusão do negócio foi que até 12 metros não deu para ver a pessoa. A luminância é o contraste? Não, a luminância é a base do contraste. O contraste, como falamos no início, sempre é uma diferença entre luminâncias. Tem várias equações. A equação mais comum, calcular a luminância máxima, que nesse caso seria a camisa da pessoa, e a luminância mínima do fundo, que é esse escuro aqui. Se estiver fazendo equipamento de visão computacional, uma câmera de luminância ela é mais significativa do que uma câmera de foto. Ela vai ser mais. Claro, se você faz uma foto com uma câmera digital comum, você não vai saber o resultado. Você vai ter diferença entre brilhos. Brilhos, como percebido pela câmera. Você não vai saber sobre o metro quadrado do câmera. Por isso precisa calcular. Se eu faço uma foto com o meu celular, o vai ter contraste, claro. Só que aquele contraste não vai corresponder com o contraste real das luminâncias. Trabalhar com esse tipo de câmera, eu vou melhorar os algoritmos. Eu vou conseguir melhorar a resposta dos algoritmos. Com certeza. Se você quer ter valores reais, percentuais, esse é um caminho para chegar. Bom, então esse foi um projeto feito assim e transformado. Essa foi uma câmera HDR e transformação da câmera. O algoritmo está feito assim que já faz 5 fotos no mesmo tempo, depois transforma ele em muitos níveis de luminância. Então ele ajusta a exposição ideal e mais 2 para cima, mais 2 para baixo. Isso, no geral. Pouco sobre o eye tracking. A gente trabalha aqui no laboratório de visão muito com eye tracking. Os básicos, acho que aqui todo mundo conhece, não vou precisar falar muito, tem muito uso. Tem uso no tratamento, no uso na diagnóstica, tem uso fora da medicina, alguns exemplos aqui. Mas a estrutura básica do eye tracker é geralmente igual. Tem uma câmerazinha, muitas vezes infravermelho, e tem uma iluminação infravermelho em frente do olho. Colocado em cima de um goggles, um óculos, pode ser 2 lados, pode ser fixo na mesa, depende do tipo do eye tracker, e é estimulado o olho pela alguma coisa. O que eu posso medir com o eye tracker? Direção, onde a pessoa está olhando, rastreamento da movimentação do olho, tamanho da pupila, que, por exemplo, a gente usa bastante, piscas, muita coisa. É muito bom o equipamento. E eu queria mostrar alguns resultados recentes que a gente está fazendo. Esse é o software que o nosso eye tracker tem. Aqui está medindo, pegando o tamanho da pupila e pegando os coordenados do centro da pupila. O algoritmo deles não é muito complicado.
Vamos tentar achar esse círculo da pupila ou elipse e vamos tentar rastrear isso durante um tempo. E vamos tentar não perder isso, que pode acontecer várias vezes. Esse seria outro olho que não estava ligado na época. E esse tem uma câmera em frente do eye tracker. O que a pessoa está vendo? E aqui esses dois pontos seriam os pontos do olho onde ele está olhando. Esse verde e o azul não está funcionando porque está desligado. Então, o negócio é meio simples assim. Claro que tem um algoritmo, um software meio complicado atrás, importante. Então, alguns projetos e resultados que a gente acabou de resolver agora. Reflexo pupilar. Tamanho da pupila não tem nada a ver com o rastreamento do olho. A gente estava atrás como a pupila reagindo aos diferentes estímulos de luz. Essa primeira curva corresponde ao experimento tal. A pessoa fica no escuro, adaptado no escuro, e de repente uma luz azul muito forte acontece por um segundo em frente dela. O que é a resposta da pupila? Esse é o escuro, a luz azul forte, pum, pupila contrai, acabou a luz, vai abrir lentamente. Luz vermelha, o mesmo jeito, os dois foram com 250 cândela por metro quadrado de luminância. Luz vermelho, escuro, luz forte, contrai pupila e abre rapidinho. Olha a diferença entre a luz azul e a resposta para a luz vermelha da nossa pupila. Essa é uma coisa muito interessante, é um descobrimento muito recente, que nosso olho não tem só 4 tipos de fotorreceptores, que é os 3 cores do bastonete. Cristina falou disso? Mas tem um fotorreceptor que está respondendo à luz azul, mas não faz parte da criação da imagem depois no cérebro. Esse outro fotorreceptor é responsável, por exemplo, para a resposta pupilar, mas além disso está responsável para nosso ciclo dos hormônios dentro do sangue e assim para o nosso ritmo circadiano, que é quando nos acordamos, vamos para a cama, e o nosso regulamento de hormônios está seguindo isso. E quem está responsável por isso é esse hormônio que tem uma resposta, sensibilidade pico às 482 nanômetros. E nesse caso, a gente com a luz azul estava estimulando esse fotorreceptor e com a luz vermelha não estava estimulando esse fotorreceptor. E assim, essa abertura da pupila de novo, esse fotorreceptor está inibindo. Aqui, como não está participando na percepção, deixa rápido. Porque foi importante para nós, além de esse fotorreceptor é muito importante hoje na área de iluminação, porque parece que a regulamentação com os hormônios gera muito efeito no corpo. Por exemplo, crianças na Alemanha e Inglaterra vão para a escola de manhã, um grupo recebe tratamento de luz azulado, outro não recebe. Depois os dois grupos fazem prova de matemática. O grupo que foi tratado com luz azulado tem um desempenho muito melhor que aquele grupo que não tem. Por quê? Porque essa luz azul, através do nosso pineado cérebro, está regulando hormônios que se chamam melatonina e cortisol. O cortisol, em palavras comuns, está chamado o hormônio de estresse e de concentração. Então, se bota muito luz azul, o cortisol vai aumentar e a nossa concentração fica maior. Claro que esses são os efeitos de curto prazo. Efeitos de longo prazo até ninguém sabe. Essa é a base da cromoterapia, né? A cromoterapia é uma coisa muito esquisita, que às vezes, infelizmente, não tem muita base científica. Mas pelo menos eles testam, né? Eu tenho experiência ruim com esse tipo, isso eu não quero entrar no assunto muito. Essa coisa é só com luz azul e tirando luz azul. Na verdade, luz azul em termos de comprimentos de ondas ao redor de 480. Mas é capaz de explicar o pessoal comentou lá em 1920. Quem não sabe? Mas você tinha lá os efeitos das cores, os humores, o azul, que isso pode igualar as cores uma série de... Na verdade, baseado na base científica, começando aqui. Mas vai depender daquele luz azul também, claro, porque aqui é comprimento de ondas. A luz azul só porque aquele comprimento de onda corresponde com luz azul. Mas em termos científicos, meio fica comprimento de ondas. Nós fazemos 2 pesquisas agora, no HC, no Hospital das Clínicas, outro no laboratório, que tem uma lâmpada azul, a gente está levando para casa,
e jogando luz azul forte, assim, de 480 nanômetros, uns 15 minutos no cara da pessoa, bem forte, às 6 horas de manhã. E tem um kit que a gente pode coletar saliva da boca, depois mandar para o laboratório, eles vão analisar os hormônios dentro da saliva. Nós queremos estabelecer uma curva como a nossa melatonina e cortisol está mudando durante um período de tempo normal e quando você tem tratamento de luz azul de manhã. E a pesquisa está focada em pessoas com distúrbio de sono, para entender como eles estão funcionando. Outro no HC, a gente está fazendo tudo isso às 2 horas de manhã com pacientes dentro do fMRI, que é a ressonância magnética funcional, para ver como a luz azul está afetando o funcionamento do cérebro. E esse vai ser um outro grupo de pacientes que eu não lembro agora. Então, os indícios disso seria que, por exemplo, quando a gente está sob a luz do sol mesmo, nosso corpo sabe que é dia. Exatamente, porque a luz do sol. Você viu o aspecto do sol? Cheio de azul. Quando a gente está, por exemplo, essa lâmpada, a gente não está recebendo isso. Então, o nosso Exato. efeitos, natureza não faz muitos erros. A natureza teve alguns milhões de anos para desenvolver esse sistema, porque até os animais mais básicos têm um sistema parecido com isso. Animais sem visão já têm esse sistema, porque lá o fotorreceptor não está no olho, está em outro lugar. Um exemplo bom, a lagartixa, todo mundo conhece, tem um terceiro olho em cima da cabeça. Não é olho, na verdade, são fotorreceptores desse tipo ligados ao espinhal dela. Mas você está falando uma coisa muito interessante. Luz artificial entrou na nossa vida faz muito pouco tempo, comparado com a evolução, 150 anos, que virou muito geral. Assim, o corpo humano ainda não se adaptou, a evolução não se adaptou com a luz artificial. Nem só o corpo, não só o humano, nem os insetos, nem os bichos, ninguém. E esse pode causar danos muito sérios. Por exemplo, pessoa fazendo trabalho de noite. Ninguém sabe até as consequências. Nós testamos algumas pessoas no laboratório. Resposta retiniana deles é alterada já. Por isso, não dá ainda para saber, porque a pesquisa está muito recente. Mas, mais provavelmente, o ritmo circadiano regulado pelo ou pelo sol, como você falou, é 24 horas. Se desliga o sol, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, varia entre pessoas. Chega a 27 horas, outra pessoa 23 horas. Tem uma variação enorme. Precisamos da luz natural para regular o nosso relógio interno. E tudo através desses fotorreceptores e hormônios. Mas não é impossível a luz artificial se adequar a isso? Obviamente a gente não vai evoluir para se adequar. Seria, claro. Se à noite a gente usa luz sem conteúdo azul, que infelizmente todo mundo lembra que era essa lâmpada, que tem menos conteúdo azul. Era incandescente, que é o mais caro do mundo. Não a lâmpada é mais cara, mas o consumo da energia dela é mais caro. A eficiência entre LED e incandescente é 10 vezes. O LED é 10 vezes menos consumidor que a incandescente. Por isso jogamos tudo fora. Mesmo tempo, o conteúdo de luz azul, como por exemplo o fogo, é muito menor. Seria talvez muito melhor para o ser humano à noite. Quem tem em casa, por exemplo, alarme com luz azul, LEDs minúsculos equipamentos com luz azul, pode perceber como dorme junto e sem esse negócio. LED da iluminação pública ou vapor metálico cheio de luz azul. Todo atrapalha o nosso ritmo circadiano. Mas como esses resultados são muito recentes, não chegamos até saber o que são as consequências do longo prazo. Bom, então, o eye tracker, o pupilômetro junto, é um equipamento para tentar pesquisar isso. Deixa eu terminar mais um tipo de estudo que nós fazemos com o eye tracker. Nós vamos entrar em fazer agora. Autistas. Quando você pega um controle que é um sujeito não autista e bota o eye tracker na comunicação dele, onde ele está olhando mais? No olho da pessoa em frente. Autista, diferente, mas quando você subtrai as duas imagens, o que você vai perceber? Para a pessoa sem autismo, o mais importante na comunicação são os olhos da outra pessoa. E para o autista, a boca. Ele não está olhando no olho nunca. Nessas imagens são as originais, essas são as subtrações. Diferença entre o autista e o controle. Praticamente o olho dele
olho para ele e não dá informação. Então, uma pesquisa também com eye tracking. Motoristas. Cara, com eye tracker, se não fui eu que fiz, foi feito na Hungria. Estava vendo o que a pessoa está observando durante várias velocidades do veículo. Olha aqui, 20 km por hora, a pessoa está rastreando toda a cena. 40, 60, 80. Imagina 200. Nunca vai ver nada à periferia. Vem um caminhão, cortou. E já com 20 km por hora passos, já está diminuindo tanto a nossa percepção. Outra aplicação do eye tracking. Neuromarketing. Vocês gostam, né? Eu sei. Foi uma pesquisa que a gente fez aqui. Botamos 3 carros numa televisão enorme e a eye tracker estava vendo qual carro você está observando. Claro que nós estamos variando também a ordem dos carros em várias fotos para variar isso. Outro, qual parte do carro você está observando? Muito bom para usar isso. Eles estão usando eye tracking, pessoal, no cliente andando na loja, onde colocar os produtos nas gavetas para ser mais perceptível. Tem aplicações de eye tracking, mas não sei que nível tem, mas tem gente fazendo eye tracking no celular e fazendo para você. Onde colocar menus, por exemplo, design, HTML, tudo. Exato. Mas é um eye tracking tosco, não é nada parecido com o que você falou, que é simplesmente a câmera. Eu já vi aplicativo no celular. Não, porque eu falei, mas eu não mostrei aquele, porque tem 2 tipos. Um, você coloca no óculos, que fica ligado na sua cabeça, e um é fixo. Que com a câmera simples, iluminação lá, e pode fazer eye tracking. Nesse caso, é importante que a sua cabeça fique parada. Com o óculos, você pode andar, né? Pode mover. Mas você sabe de onde vem todo o eye tracking, a ideia? O que é a pesquisa mais avançada do mundo? Em frente da NASA. Vai ser a farmacêutica daqui a pouco, né? Militar. Né? Todo eye tracking, nosso eye tracker vem de uma empresa militar. Todo vem daqueles helicópteros, a arma está indo assim, o piloto está olhando assim. Tudo vem de lá. Pesquisa mais avançada do mundo. Gente, eu vou acabar aqui. Chego quase metade da palestra. Vamos continuar outra vez quando a Paloma me deixa. Muito obrigado pela atenção e qualquer coisa, eu vou botar meus e-mails aqui no final, mas acho que tem no grupo também. Mas qualquer coisa eu posso ter à disposição de vocês. Por favor, me procurem. Estou aqui na USP, na psicologia. Até daqui mais humanos, com certeza, mas mais provavelmente mais para frente também. Muito obrigado.